Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para o nosso estudo esse das obras de André Luiz, que nós estamos já chegando mais para o final, né? 32º capítulo hoje, não é isso, Márcia? Como vai? Isso. Tudo bem? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Tudo bem. queridos? Todo mundo aí acompanhando, né? Nós aqui também Isso mesmo. estudando, acompanhando essas histórias que sempre nos envolvem muito. Isso mesmo. Então, a Márcia vai fazer, antes de nós iniciarmos, né? Nós vamos ouvir aquele resumozinho que a gente sempre faz do capítulo anterior, e a Márcia vai fazer para nós, e depois nós damos início, então, a essa leitura que hoje nós vamos também dividir, né, em duas partes. Esse capítulo 32º, que é recapitulações, e por ser recapitulações, ele é um pouquinho mais longo, né? E é muito emocionante, e nós vamos, então, dividir em duas partes, em 2 semanas, né? E hoje nós vamos fazer, então, a parte 1. Mas antes, vamos ao resumo com a Márcia. O capítulo 31, que era a nova luta, né? O que importa mais para a gente aqui é recordar a ida do Mário Silva à casa de Antonina, que eles se conhecem no hospital, que foi tratar a pequena Lisbela, se eu não me engano o nome da pequenininha, que estava doente, meio com pneumonia, e ele vai ter que aplicar medicamentos, vai à casa dela. E aí eles estreitam uns laços e a Antonina o convida para o evangelho no lar. E ele, então, hoje vai ficar um pouquinho difícil, mas e aí ele se deixa... o assunto que cai é o perdão, olha só, né? Perdão das ofensas. E aquilo toca muito fundo ele. E esse toque fundo do Evangelho sobre o perdão é que vai fazer a tônica desse capítulo 32, que é nessa recapitulação. E aquilo vai ficar na mente dele o tempo todo, e nós vamos ver nesse capítulo quão importante foi, porque a Antonina, no capítulo anterior, ela é bem inspirada também por Clarence na hora dos seus comentários sobre o assunto perdão. Então, verdade, isso toca o coração dele, e isso vai servir para que ele não tome medidas que se poderia se arrepender para o resto da vida dele. Então, nós vamos lá começar, então, o nosso capítulo 32, que é a recapitulação, a nossa parte 1. Então, vamos lá agora a nossa leitura, e segundo o que a Márcia está nos trazendo aí, essa questão do Evangelho no lar, que a gente vai ver como é importante para nós, né, para a nossa vida. A gente pode avaliar hoje a importância que nós devemos dar, né, e o que esse culto, esses pequenos minutos ali com Jesus, pode fazer nas nossas vidas, nos nossos lares, né? Só um minutinho, Thelma, lembrando que a continuação aqui, quando Mário Silva volta ao hospital, é porque já tinha sido combinado que ele ia atender um menino mais tarde, que estava doente. E quem está doente é o filho do Amaro com a Zulmira, o Júlio, né? E que, aliás, ele tem o mesmo nome nessa nova encarnação, ele está pequenininho, com 1 ano e pouquinho, ele está com CRUP, a gente sabe aquelas doenças pulmonares. Então, ele é um enfermeiro, Mário Silva, e vai voltar à casa desse menino, né? Vai à casa para aplicar um remédio. Aí ele vai se deparar que esse menino, quando chegar lá, a gente vai ver, né, o que vai acontecer. Então, é nisso que a gente está, né? O pediatra fala que ele tem que ir para poder aplicar o remédio no menino. Então, vamos lá. De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino, perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croup, exigia socorro imediato. De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva, o Mário Silva, né, rodou num ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza,
e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado e espantadiço. Revelava-se a decepção na extrema palidez do rosto. Então, o que acontece aí é uma grande surpresa, né? Porque ele, quando toma ali a tarefa que ele tem que fazer, ele pega um ônibus e vai para a casa, né, onde o menino estava, e qual é a surpresa dele? É a casa de Amaro. Quem atende ele é o Amaro. E ele não pode esconder, né, aquele sentimento ali, que são inimigos, né? A gente sabe que o Amaro... Ele se acha inimigo do Ele se Amaro, né? acha. O Amaro não é O inimigo Amaro... dele, mas ele é inimigo do Amaro, né? Exatamente, isso. Então, Porque, ele gente, fica... lembrando, né, que o Mário Silva foi noivo Isso. da Zulmira, ela depois termina tudo com ele e casa com o Amaro, né, já em segundas núpcias dele, que ele fica viúvo da Odila. Então, aí ele tem muita raiva dela e dele, né? E ele não pode, né, esconder esse sentimento que na hora brota ali. Isso acontece tanto com a gente, né? Não é, não? Essas decepções, às vezes nós somos apresentados a alguém, vamos à casa de alguém e constatamos, né, aquela surpresa que parece que a gente volta ao passado, e isso é arranjo da própria vida, né? Que, aliás, foi falado isso no capítulo anterior, André Luiz fala isso, que a vida estava juntando, né? A lei, né? Está Isso. Juntando esses personagens que têm todos estão ligados uns com os outros débitos, ali. né, uns com os outros, para o cumprimento da própria lei. Então, ele fica muito desapontado, né, espantado com a situação, e isso revela, né, através da palidez do seu rosto. Então refletia, acabrunhado: era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira, sem observar-se, tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem odiar. O enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. É interessante que essas frases, né, que foram lidas e faladas lá por Antonina ficaram na tela mental dele, né? Era como se ele rememorasse, né, aquelas falas, ouvisse lá na sua acústica da alma, e é aquilo justamente que a Márcia se referiu quando ele lembra do Evangelho, né, do culto do Evangelho, que Foi ele estava presente. providencial, né, Thelma? Porque foi no mesmo dia. Se fosse há 3, 4 dias atrás, talvez ele nem lembrasse de nada, mas a ida à casa do Amaro foi no mesmo dia que mais cedo ele esteve na casa de Antonina e acabou, né, participando do culto no lar. Então, assim, a providência divina atuando para que questões extremas não fossem, ações extremas não fossem tomadas, né? Então ele vai lembrando das frases que são cruciais aí para colocar as ideias dele mais ou menos no lugar, né? Isso para combater os maus pensamentos que ele estava tendo, né? Ali. E a vontade dele era essa aí, de incendiar a casa, né? Por que ele tinha que rever aquela mulher? Por que ele precisava de salvar o seu filho? Se a vontade dele era essa mesmo, de incendiar a casa. E ele se depara com aquilo, né?
Imagina o conflito, imagina a guerra, né, nos seus pensamentos ali, ele na presença da criança que precisava de atendimento. Né? E ele lembra dessa frase: as mãos que curam não podem odiar. Né? Isso aí. Deveria, né, a mão de um médico, a mão de um enfermeiro, a mão de quem dá um passe, né? Uhum. São mãos que curam. E que a gente tem que, eu fico lembrando das palavras de Paulo, né? Que a gente tem que ter mãos limpas. Que mãos limpas são essas? Né? O que significa ter mãos limpas? Não tem como ter mãos limpas se minha mente não, A e meu mente, coração né? não, Tudo não, começa não, na mente. na mente, no meu coração e sentimentos, eu não estou puro nesse sentido. Né? E isso é suscetível a todos nós, né? A gente Exatamente. que transita por esse planeta como espíritos imperfeitos, estamos suscetíveis a isso. Quantas vezes nós temos pensamentos, ou já tivemos, pensamentos de ódio referente a algumas pessoas que a gente se antipatiza, que a gente não. Né? E a gente tem mesmo esse ímpeto, essa vontade, né? Vem aquilo e a gente fica muito contaminado com essas ideias. Né? É o que estava acontecendo com ele, coitado. Então, anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à frente, Amaro solicitou em voz súplica. Quer dizer, o Amaro, ele percebe não os pensamentos, mas percebe ali a situação que estava presente, né? E ele fala amavelmente: entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. E, indicando o quarto próximo, acrescentou: Zumira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o CRUP foi positivado. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente. Varou a câmera perturbado, lívido, quando viu a mulher que amara, apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção, pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Ele, na verdade, né, Márcia, ele não tinha noção dessa maternidade dolorosa, né, dessa situação de dor que essa família estava passando, né, com o pequeno Júlio. Então, é um quadro aí muito, não podemos dizer familiar, mas muito fácil de nós encontrarmos na nossa vida, né? Que de repente você se depara com uma situação totalmente inesperada de convivências que você não quer conviver, né? Então aquela revolta ali está dentro dele. Acorda, né? E assim, ele vê uma oportunidade de vingança. Vamos lá? Vamos. Então contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Quer dizer, ele estava totalmente desarmonizado, né? Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia, sobressaltado. Como podia detestar assim o inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito do desforço. Vê que crueldade, né? Inconsciente, mas é uma crueldade, né? Porque isso satisfazia o seu ego ferido, né? Que eles iriam sofrer, que aquela criança ia morrer, que isso faz parte. Tipo assim, bem feito, né? Que bom, né? Vocês sofrerem um bocado daquilo que eu sofri também, né? Agora vocês vão ver, vão passar o que merecem, né? Tudo isso estava ali no estado mental dele, né? A felicidade daquele tempo
templo doméstico dependia, naquela hora, de sua atuação. Quer dizer, era uma situação que ele estava ali como para levar o socorro, o remédio, né? E aí veio o que na ideia dele? E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? Como se ele dissesse, vai morrer mesmo, né? E se eu ajudar um pouquinho, né? Que a gente sabe que isso aí é uma eutanásia, né? Isso aí está dentro da situação da eutanásia, né? E a pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como estilete de trevas. Veja quantos pensamentos passam pela nossa tela mental, né? Que às vezes a gente mesmo fica um pouco a gente vai arquitetando as coisas, né? A gente vai arquitetando as coisas, aqueles sentimentos começam a tomar conta da gente, a gente não percebe, e aquilo e ali até que estava protegido, a gente vai ver o esforço dos benfeitores para neutralizar isso. Mas dependendo do que, a gente atrai espíritos que ficam ali, vai mesmo, faz isso mesmo, né? Que ficam ali instigando também. E interessante, Thelma, quando ele diz ali, tinha a impressão de odiá-la de longa data. Então, assim, é como se dentro dele também viessem aquilo das lembranças, né? Da outra vida que eles tiveram lá, que os três ali junto dela, da Zulmira, né, que era a Lina. Sim. Então, dessa convivência, ele também não era questão só com o Amaro e com a Zulmira. Ele Júlio, também, através do Júlio, aquilo também tinha... isso. E aí, com essa lembrança, né? A lembrança do culto, de oração, lá no lar de Antonina, isso voltava toda, né, a sua mente. Então, ele ficava nesse conflito, né? Ele ficava nesse conflito. Né? Ao mesmo tempo que ele desejava o mal, vinham as lembranças do culto, daquilo que foi dito lá, que foi lido, né? Como é que a mão de um enfermeiro pode deixar de curar, né? Então, isso tudo ainda reverberava uma situação, né, desagradável para ele, porque, ao mesmo tempo que ele pensava no mal, o bem estava ali convidando ele a sair daquela situação, né? Mas é uma situação muito difícil e muito comum a todos nós, né? Qualquer um de nós estamos suscetíveis a esse momento. Tudo por quê? Porque ele carregava esse ódio durante toda a sua existência, né? E era uma pessoa taciturna, era uma pessoa triste, ele nunca se conformou com a situação. Né? Isso. E a vida dele parou ali, como se a vida dele não tivesse mais sentido por não ter mais a Zulmira. Então, até a gente lembra daqueles capítulos com a mãe dele e tudo, ele sempre uma pessoa meio depressiva, meio para baixo. A única coisa que fazia ele não pensar nisso e que ele ia mecanicamente era para o trabalho. Então, esse era o Mário Silva aí, né? Pois é. E as consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela, Antonina, regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico, quando ela falava lá do perdão, né? Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. E ela não sabia dos conflitos dele. Ela estava sendo ali inspirada pelo Clarencio, né? Que essa passagem foi assim escolhida ali pelos espíritos para trazer algum remédio para a sua alma. Então, ele lembrava de todas aquelas frases. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. E os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se na consciência em breve minuto. Quer dizer, essas frases eram rédeas, né, que vinham lhe dar freio, né, às suas investidas, né, aos seus desejos ali, digamos, inconscientes, né?
conscientes, não sei nem se inconscientes, É né? inconsciente, não, inconsciente, mas assim, ele estava realmente naquela. Talvez se ele não tivesse, porque a gente estava na recordação vendo, Desequilibrado. se ele não tivesse participado desse culto que foi providencial, talvez ele realmente tivesse tomado todas essas atitudes. Mas o culto, a forma como a Antonina tocou o coração dele, as falas dela, aquilo ficou fundo na consciência dele, né, na memória dele, que faz com que ele reveja. Ele está nesse conflito aí do que fazer, né? Isso. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que é a Zulmira, né, que estava lá com seu filhinho, envolvida com ele, que o reconheceu de pronto. Ela o reconheceu, né, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação, cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-te de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível deva agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito, que lhe importava a dor da mulher que o abandonara. Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito e logo após tateou-lhe a sensibilidade. Então, uma situação que ele não tinha como conter, né? Esse ódio que estava ali, explícito naquele encontro, mais uma vez, né? A trazer à tona tudo aquilo que ele, durante toda a encarnação, como dissemos, ele estava envolvido, né? Interessante, Thelma, é a gente ver do que nós somos capazes, né? Do que um sentimento como o ódio faz com que a gente perca totalmente a razão, né? A razão que eu digo nesse sentido, né? A Da gente lucidez, perde né? a Da lucidez, lucidez. a gente perde o discernimento, a gente rapidamente pode fazer mal a outra pessoa. Então é algo assim tão sério, né? A questão de nós termos ódio, vontade de vingança, é algo muito sério dentro de nós, né? E quantos crimes são executados dessa forma, né? Por causa da Exatamente. pessoa estar sendo escravo, estar sendo dominado por esse sentimento. Porque aí a gente sabe que, no caso aí, não é falado de obsessão, né? Por enquanto. Não, Mas ele corre esse risco, né? não De tem. ainda ser envolvido por espíritos que estão no mesmo desejo, e daí aqueles quadros, né, da obsessão, que a gente sabe vai ficando cada vez mais sério. No momento, ele ainda está somente com os sentimentos ali, né, adoecidos, É o que a desequilibrados. gente estava comentando no outro slide, né? A sorte é que aquele ambiente estava também protegido e ele Protegido. estava entregue, ninguém não pode culpar nenhum outro influenciando, era ele com ele mesmo, né? Com a consciência dele ali, né? Isso mesmo. Nessa balança do pro bem ou pro mal, pro bem ou pro mal, né? De pensamento martelado, né, por causa daquelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite, que ele participou lá, e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. A administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Júlio encontrava-se à beira da sepultura, né? Na sepultura mesmo, apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delongas. Isso tudo era o pensamento dele, né? Ele já está Questões mesmo, de frações de segundos, você pensa em tudo isso. ele já está mesmo próximo à morte, né? Só mais Uhum. um pouquinho da substância, de alguma medicação ali, ele poderia terminar com a vida do Júlio, né?
Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. A gente vê aí a questão da consciência, né? Como é que a consciência nos chama à realidade, nos aponta, Isso. né? E às vezes, mesmo assim, a gente resvala, né? Se visse aquela casa na véspera, quer dizer, o que a Márcia estava falando ainda há pouco, Mas se né? ele viesse, né? Se ele, né, não fosse aquele culto, não tivesse participado, olha só o que poderia acontecer, né? Se viesse aquela casa na véspera, ele mesmo pensa, teria exterminado o Petit sem piedade, ou seja, se eu não tivesse escutado aquilo tudo que eu escutei lá no Evangelho, eu faria isso, né, com muita facilidade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Mas ele, aí a gente vê, né, o André Luiz tem um momento, em alguma literatura dele, eu não sei qual delas agora, mas essas mensagens, né, que ele traz através do Chico, que 1 minuto de doutrina espírita já nos traz a responsabilidade, né? Porque a gente vai à Exatamente. casa espírita, às vezes, a primeira vez a gente escuta lá que nós somos espíritos, né? Que a morte não existe. Isso tudo já é um momento de despertamento para nós, né? Então já temos responsabilidade porque é como o que aconteceu com ele. Ele ouviu tudo aquilo lá da Antonina e ele já sentia responsável Um por despertamento, né? né? E assim, ele já tinha arrumado uma desculpa para ele mesmo, né? Que ele recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Quer dizer, eu fiz um ato de misericórdia aqui, acabei com esse sofrimento, e ele ia morrer mesmo, né? Ia desencarnar mesmo, enfim, é isso. Mas ele ia arrumar um débito maior ainda, né? Com Para ele certeza. mesmo, quer dizer, Mas assim, a importância dessa visita na casa da nessa Antonina, né? visita, realmente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade, da conciliação como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência. Esperou, silencioso, a reação do menino ofegante. E, embora assinalasse graves complicações, que certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparemos que as mãos de Mário expeliam escuras substâncias, mas Clarencio, pousando a destra sobre o menino, mantinha-o isolado de semelhante força. Olha só, das mãos dele, os espíritos viam, né, sair, né, essas substâncias escuras, né, através dos pensamentos dele. Quer dizer, ele não fez, mas ele pensou, né? Então saía essas substâncias escuras ali e os espíritos conseguiam isolar, né, essas forças do mal trazidas pelo desequilíbrio dele. Não é isso? Porque é interessante, né? Porque ele não aplicou o remédio errado, mas ele contaminou aquele ato todo ali. Né? Ele contaminou aquele Com a sua remédio vontade, com o com a seu sua desejo. vontade, com essas substâncias. Então, o trabalho que ele está dando ali a Clarencio para não deixar que aquelas substâncias prejudicassem mais ainda o Júlio, né? Pois é. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procurou envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Então, ele não executou o que ele tinha vontade de fazer, mas ele, até o último momento, ele emanava esse ódio, né, esse desejo totalmente em desequilíbrio, e se não fossem os espíritos ali, o que poderia acontecer, né? Fisicamente, ele não colocou o remédio errado, mas mentalmente ele envenenou o Júlio. Aí a gente vê como que o Quer nosso dizer, pensamento... aí a proteção de Clarencio ali, né? Mas ele tentou envenenar fluidicamente o Júlio.
E a gente vê aí, né, Márcia, o que os espíritos vêm nos falando a todo momento sobre os nossos pensamentos, né? Que através dos nossos pensamentos nós podemos curar através da prece, podemos emanar boas vibrações, mas também podemos, né, jorrar esses fluidos deletérios aí através do ódio, né, da vingança, do desejo de matar, do desejo de fazer o mal. E é o quanto é importante a gente ter essa noção, né, Thelma? Porque a gente sempre sabe, a gente faz uma prece, a gente dá passe, fluidos bons, mas olha a importância da gente ver o mal que a gente pode fazer através dessas emanações da nossa mente, né, dos nossos pensamentos. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Veja só quantos espíritos estavam ali participando, né, dessa vibração positiva para que o Júlio não se contaminasse. Abnegado amigo dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? A Odila pergunta, né? Será que ele consegue recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, né, dando aquela proteção, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo, talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortaleça-se, contudo. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. E talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo. Não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância e carinho, né? Então ele vai desencarnar em poucas horas, né? E a gente sabe que ele está ali no resgate, né? Numa expiação necessária para que o seu perispírito possa ser reconstruído, Isso. Né? Então ele está nesse processo, mas ele realmente vai desencarnar. E ele pede para a Odila, né, agora penetrar a verdade, conscientizar dessa necessidade, né, porque ele precisa de já deixar. Foi planejado isso, né? Já foi planejado. Vocês lembram que ele tentou, né? Na época da Guerra do Paraguai, o suicídio pelo envenenamento, não conseguiu. Aí ele se mata através de se deixando afogar num rio. E nessa vida mais atual, antes dessa que ele está tendo aí agora, por um descuido lá da Zulmira, ele acaba morrendo afogado. Então, ele tem várias lesões nessa área aqui, que é onde também, né, que está acontecendo a doença que ele está tendo agora. Então, ele precisava desse tempo curto, de um ano e pouquinho, para que ele pudesse reconstruir essa parte do perispírito que estava bem lesionada. Então, aí, depois que ele consegue reconstituir isso, ele vai ter outras vidas aí mais saudável, né? Mas agora a gente sabe que é isso. Então, é isso, né? Essa parte aí que nós acabamos. Primeira parte, né, desse capítulo, que a gente não deixa de se emocionar, né, com essa dor de todos os lados ali, de Odila, de Júlio, né, de Mário Silva, que são dores da alma, né, que eclodem aí e que todos nós passamos por esses momentos, né? Em algum momento nós vamos passar por algumas dores semelhantes. E aí é isso, queridos. Nós vamos continuar na semana que vem, terminando esse capítulo, né? Aqui Clarencio está chamando a Odila. Esse aqui é o momento agora de cuidar do Júlio. Vamos deixar para a gente pensar nessas questões depois. Mas te aquieta, sabendo que para cumprir essa lei, ele vai desencarnar daqui a pouquinho. Então, nós vamos ver no próximo episódio, na próxima parte desse capítulo 32, como é que vai ser essa desencarnação aí do Júlio. Tá bom? Então, que fiquemos todos na paz de Jesus, que a gente possa se encontrar na semana que vem.
Até o nosso próximo encontro, né, Thelma? Até o nosso próximo encontro. Até lá, Márcia. Até lá, amigos. Fiquem com Deus, com Jesus. E uma ótima semana para todos nós.